Shalom, graça e paz, povo do Avivamento, boa noite. Estamos aqui mais um dia com um novo episódio da Nova Vida Podcast. E antes da gente começar, eu já gostaria de convidar a você a fazer parte deste projeto que o Senhor tem colocado no coração do nosso irmão Wellison. Nós estamos aqui como braço para estar ajudando, fortalecendo, porque nós cremos que isso não vai ficar só aqui, mas o Senhor vai levar cada testemunho, cada pessoa que vem aqui está compartilhando aquilo que o Senhor Jesus fez e está fazendo na vida dela para alcançar a sua vida. Roger, como eu posso ajudar fazendo isso? É muito fácil. Você só vai precisar praticar os 3C. Que o primeiro C é curtir, o segundo C é comentar e o terceiro C é compartilhar. Isso é muito fácil, muito prático, rapidinho você consegue fazer isso e nós contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração, que será a bênção de Deus em nossas vidas. Outra maneira de você nos ajudar a continuar esse projeto é ofertando, vai ter um QR Code aí no canto da tela, você pode ofertar. Roger, eu não tenho valor, mas eu tenho uma máquina, eu tenho uma câmera fotográfica que eu não uso. Deixa Deus te usar, porque tudo que vier da parte do Senhor, aquilo que Ele tocar no seu coração, não existe. Entre aí nos comentários, comenta, olha, eu tenho algo que eu posso compartilhar com vocês, tem impactado minha vida, tem ajudado a minha história e eu quero fazer parte disso e será uma bênção, tudo bem? Estamos aqui hoje com um convidado muito ilustre, especial. Não conheço muito, né? Só tem um ano que eu corto cabelo com ele. E é uma pessoa extraordinária. O testemunho dele tem me edificado, tem me impactado. E vou passar para ele agora estar se apresentando. E creio que será a bênção de Deus. Abra o seu coração para aquilo que o Senhor irá fazer através da vida deste homem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Uma excelente noite, ou dia, ou tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo este vídeo. Queridos, para nós é um prazer enorme, Roger, né, de estar aqui essa noite. Amém. Espero que possa ser edificante esse bate-papo, espero que vidas possam ser alcançadas, tá? E que possa ter a presença do Espírito Santo, que é o mais importante, né, nessa noite, em nome de Jesus, e que você, né, possa ser realmente tocado por tudo aquilo que vai ser ministrado nessa noite, vai ser falado, compartilhado também. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente através desse vídeo em nome de Jesus. Amém. Apresente-se para nós seu nome, sua idade, onde você nasceu, o que você faz. Glória a Deus. Bom, Jones Coelho de Almeida, né? Vou fazer 40 anos, já, né? Nesse mês de agosto que se entra aí. Marido de uma só mulher, já 18 anos casado, 21 anos com a mesma mulher, né? A minha esposa Esther. E nós temos uma filha, a Maria Eduarda, de 12 anos, que é a nossa princesa, né? Um beijo para vocês. Tenho certeza aí que Deus tem nos abençoado de uma forma poderosa, tá bom? Nós servimos a Deus, né? Nós temos a unção pastoral que Deus já nos entregou há alguns anos atrás. Nossa profissão, nós somos barbeiro. E como o Roger falou, né? Estamos aí há um ano aproximadamente, né? De amizade. E quando dois, né, homens com propósito se reúnem, né? Deus ele vai abrindo o caminho, Deus vai mostrando, né, a vontade dele, e a gente só entra na vontade e faz o querer do Senhor, em nome de Jesus. Maravilha. Você nasceu onde? Eu nasci em Diadema, varão, né? Diadema, 31/8/85, a gente nasceu em Diadema, né? E moramos aqui na região da Zona Sul desde os 8, 7 anos de idade aproximadamente. Glória a Deus. Então, vamos iniciar. O senhor pode puxar uma oração. Eu creio que Deus vai começar a falar. Você fique atento, não perca nada, que Deus vai falar com a gente em nome de Jesus. Maravilha. Querido Deus, em nome de Jesus. Pai, neste momento glorioso, Senhor, nós entramos e glorificamos a Sua presença neste ambiente. Espírito Santo, por favor, seja bem-vindo neste local, que a Sua presença possa ser algo real, que nós possamos senti-la neste momento. Espírito Santo, aonde a voz
desse microfone alcançar, o volume alcançar dentro deste quarto, dentro, né, desta cozinha, dentro desta sala, essa pessoa que pode estar ouvindo, né, no seu ambiente de trabalho, no seu meio de transporte, que o Senhor possa, Deus, falar de uma forma poderosa. Senhor, nós estamos aqui tão somente para te engrandecer e bendizer o teu santo nome. Por favor, Espírito Santo, seja o Senhor o centro da nossa vontade nessa noite e assim para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Graças e paz a todos. Boa noite. Eu me chamo Zéias. Quero convidar vocês essa noite a estar louvando conosco, né? E que esses louvores venham alcançar os vossos corações essa noite. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Aleluia. Rei dos reis e Senhor, Bendito Deus seja o teu santo nome, Senhor. te entregamos nosso viver. Espírito Santo, seja bem-vindo. Rei dos reis e Senhor, Aleluia, Deus. te entregamos nosso viver Deus, o teu santo nome. pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver. Bendito seja Deus. Na casa de Deus, onde flui o amor. O Espírito Santo, fica à vontade. A honra, Aleluia, Deus. a glória, Santificado seja a Deus, o teu santo nome, força. Senhor. Aleluia. E o poder ao Rei Glória, glória, Jesus. Lavaço, bicamandaia, E o sete, louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, nessa noite, Senhor. a força e o poder ao Rei Aleluia. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Canta aí na sua casa. Queremos o teu nome engrandecer. Eu não sei qual é a sua situação essa noite, mas eu sei que o Senhor está indo te visitar essa noite. Eu sei que o Senhor está entrando na sua casa essa noite, te visitando.
infinito. Talvez para você seja impossível, mas eu quero te dizer algo essa noite. O Senhor está te visitando. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do amor. Ele é o Deus que muda estados que para o homem parecem impossível. Então, um segredo que eu te falo essa noite: louve e engrandeça ao Senhor por tudo que Ele é na vida de vocês. Amém? Bendito seja Deus, o teu santo nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Espírito Santo da verdade, aleluia, meu Deus. Seja bem-vindo, Senhor. O Senhor é bem-vindo aqui. Glória, glória, aleluia. glória. Amém, Pastor Dom? Amém. Vamos lá? Depois dessa presença não tem como. Glória a Deus. Não tem como a atmosfera do Senhor não vir quando a gente chamamos e exaltamos e louvamos ao nome dele. Bendito seja Deus. Pastor, como que era a sua história antes de conhecer Jesus Cristo? Quem era o Jones antes de conhecer Jesus Cristo? Bom, antes da gente entrar nesse assunto, quero louvar a Deus, né, pela vida do irmão Oséias. Amém. Né, que veio nos acompanhar nessa noite. E veio aqui, adorou a Deus, né, ministrou bênção, né, sobre os ouvintes nessa noite. Sim, sim. Que Deus abençoe, né, a vida do irmão Oséias, Abençoe mesmo, né, da sua esposa Jesus. Tati, né? Os dois estão grávidos de 4 meses. Eita, pra glória. de Deus, né? É Então isso aí. vai vir bebê aí em nome de Jesus, né? Que Deus Amém. abençoe em nome de Jesus. Bom, falar sobre o Jones, antes de conhecer a Jesus, é estreito na terra, porque é um jovem que cresceu, né, perante essa sociedade machista, né, que infelizmente nós brasileiros temos uma mentalidade, né, que o homem pode tudo e a mulher não pode nada. E eu fui crescendo em relação a isso, né? Não tive uma infância tão fácil de viver. Nós não tínhamos, né, os melhores alimentos, nós não tínhamos as melhores roupas, né? Nunca teve do bom e do melhor, porém, graças a Deus, né, meu pai juntamente com a minha mãe também nunca deixou de faltar nada, né? Sempre trabalharam muito para poder colocar, né, o arroz, o feijão dentro de casa. E a gente começamos, né, tivemos uma infância normal, uma criança nascida na década de 80, então brincou muito, né, de bola, soltou muito pipa, carrinho de rolemão, bolinha de gude, e foi muito bom, né, essa questão aí. Mas a gente perde a inocência, né? Chegou um momento da nossa vida que nós perdemos a inocência e infelizmente começamos, né, a conhecer coisas que não deveríamos conhecer, começamos a conhecer aquilo que o inimigo, através de estratégias e pratos, foi nos oferecendo e a gente foi achando que era bom, né? E vai se alimentando de tudo aquilo que o inimigo coloca, né? Na nossa juventude, nós começamos a sair para as baladas, né? Começamos a conhecer a noitada, né? Bebida. Com quantos anos você tinha quando aconteceu isso? Você tem mais ou menos uma memória, um flash de memória assim? Eu lembro que o meu primeiro ano que eu fui estudar à noite foi na 8ª série, né? Então a gente tinha 15 anos de idade, porque a gente reprovamos de ano, né? Meu Deus. A gente reprovou de ano na 4ª série, né? Naquela época a gente gostava muito de assistir Cavaleiro do Zodíaco, e aí, filho? Nossa, Cavaleiro do Zodíaco é antigo. É antigo, mano, é antigo. Cavaleiro do Zodíaco, Jaspion, né? E por aí vai. E, né, o primeiro ano à noite nós estudamos foi na 8ª série. Tínhamos 15 anos de idade. E com isso aí minha mãe, com a forma dela de educar, não digo que tá errado, mas foi aquilo que ela aprendeu. Uhum. Ela chegou em mim e com as 2 mãos cheias de preservativo, né? Para um jovem de 15 anos, com as 2 mãos cheias de preservativo, minha mãe me entregou aquilo ali e falou assim: toma, se você engravidar alguém, você está ferrado. Não foi a palavra exatamente que ela usou, mas você está ferrado se você engravidar alguém. Meu Deus. Né? E minha mãe saía na rua e dizia para as vizinhas, né? Prendam as suas cabritas porque o meu bode está solto. Misericórdia. Né? Então, era um incentivo a fazer o que não deveria fazer, né? Era um incentivo para que o homem, entre aspas, né, pegasse várias mulheres. E, infelizmente, é o que a gente vê
na sociedade de hoje, né? Sim, Jovens que sim. querem ser o garanhão da turma, jovens que querem se achar o melhor da turma, pegando várias meninas, né? E a gente foi, infelizmente, educado, crescendo nisso. E aí, né, a gente começou a conhecer a noitada a partir daí, né? A partir dos 15, 16, né? Meu pai nunca gostou muito, mas, né, a gente fazia o que tinha que fazer. Certo. E nessa ida pra noitada, pra balada, o que mais despertou naquele jovem naquela época que ele falou assim, meu, eu quero fazer isso, eu gostei disso aqui e eu vou continuar indo pra balada, vou continuar indo... Você já tinha ficado com alguma menina nessa idade ou ainda não? Como que foi isso? Em relação à questão de experiência, né, com meninas, isso começou muito, muito, muito antes, né? A minha esposa hoje, que nós estamos juntos pela glória de Deus, nós nos conhecemos aproximadamente desde os 7, 8 anos de idade, né? Eu não vou adiantar muito, porque a gente pode chegar nesse assunto depois, mas nessa faixa de idade, aí, com 8, 10 anos, a gente já beijava na boca, né? Não era um beijo igual, né, um jovem, um adulto, mas criança beijava na boca, né, nessa situação. Então a gente, né, começamos a experimentar muitas coisas muito cedo, né? Graças a Deus nunca precisei usar droga, então todas as aventuras que eu tive muito careta. E se isso ainda continuou comigo, né? Então, se é para fazer para Deus, eu quero fazer e vamos para cima do problema sem massagem. Isso né? aí. E aquilo, né? Como foi que você conheceu a Cristo? Você lembra assim o dia que você foi para a igreja, para onde foi? Onde que você ouviu falar de Jesus pela primeira vez? Eu acho que eu já era crente, cara. Porque porque minha família é uma família que cresceu no catolicismo, nós, né, também íamos. E eu, quando era bebê, minha mãe ia me levar para a igreja, né? Num dia chuvoso, minha mãe estava subindo a escada da igreja, ela escorregou e eu caí para trás e tenho uma cicatriz na nuca, né? Ainda bebê, né? Então já não era para entrar mesmo. E aí, quando jovem, né, nós fizemos catequese por obrigação, fiz crisma por obrigação, porque tinha que ir, né? Minha mãe me mandava ir, mas nunca tive muito apreço pela religião católica, né, naquela época. Por mais que, né, fomos nascidos e educados dentro dessa religião, mas eu nunca tive muito apreço, né? Não critico, por favor, não é uma crítica, tá? A gente não tá falando mal, mas é algo que eu vivi, tá bom? Eu comecei a ter assim um apreço, né, pelo evangelho quando eu conversava com os colegas, né, e a gente nessa fase de adolescente entra no assunto de namorada. E eu falava pros colegas, eu quando eu for pensar em namorar, eu quero namorar a menina crente. Por quê? Porque a menina crente eu sei que ela não vai me trair, e graças a Deus eu namorei uma menina crente, né? A Esther, ela é a minha segunda namorada, porém a namorada de verdade que eu tive, né? Porque eu tive um outro relacionamento com uma menina, mas porque a menina pediu para namorar comigo e eu não gostava dela, né? Mas para não ficar sozinho, aquela mentalidade de jovem, a menina morava longe, eu falava, não, final de semana eu fico com ela, mas no meio da semana eu tô aqui na escola, e essa era a mentalidade minha. Então não era um relacionamento sério. Como que funcionam essas coisas, né? Então eu fui curioso. Você foi uma pessoa curiosa ali, porque tudo que ela falava começava a arder no seu coração. De você falar assim, meu,
Chegou um dia que você tomou uma decisão, não vou lá ver o que essa mulher tá falando. Exatamente. Vou experimentar isso que ela fala, Sim, porque sim. parece ser tão bom. Exato. E aí, ela e a mãe dela foi pra igreja sozinhas, eu não tinha ido. E depois eu fiquei em casa, eu falei, sim, eu vou lá na igreja. Aí eu desci, né? Fui pra igreja. Cheguei lá, eu não entrei na igreja, na verdade. Eu fiquei do lado de fora, né? Só o pescoço olhando pra dentro assim. E eu estava procurando, né, a Esté lá dentro lá. Eu não achei a Esté. Eu fiquei muito bravo. Falei, rapaz, ela disse que veio pra igreja, não veio pra igreja. Eu voltei bravo pra casa. Aí quando ela chegou em casa, eu falei pra ela, você foi pra igreja? Ela falou, fui. Mas eu fui lá e não te achei lá. Aí ela já, sorriso já foi lá, já ficou toda felizona. Falou assim, então quer dizer que você foi pra igreja? Não, não muda de assunto. Você foi pra igreja ou não foi? Eu fui. Falei, aí, então quer dizer que você foi? Eu falei, eu fui lá, meu. Se você falou assim que era legal, eu fui lá ver. Não, então vamos lá. E aí eu comecei, né? Então, eu não fui, né, pelo aquele famoso ditado, né? Uhum. Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Não, então eu não tive isso, nem pelo amor e nem pela dor. Foi pela curiosidade mesmo. Aí ela falou assim, então vamos no próximo culto? Eu falei, vamos. Aí a gente foi num culto de sexta-feira, naquela igreja. Sexta-feira era a sexta-feira da libertação. Isso era que ano? Você lembra mais ou menos o ano? Ah, meu amigo, eu tinha aproximadamente uns 18 anos de idade. 18 anos. Né? A gente tá falando, acredito eu que em 2002, Na época de 2003. 2000 ali. É. E aí a gente foi num culto de sexta-feira, né? Era culto de libertação nessa igreja. E eu chego lá e eu começo a ver, né? O pastor sai demônio daqui, sai. E vejo o povo assim, eu olhei pra ela, eu falei, não quero vir mais não vou mais não. Eu prefiro ficar lá fora, meu. Lá não tem demônio, né? A mentalidade. A mentalidade. Falei, não quero mais não. E eu tomei um susto de verdade em relação a Sim. isso. Né? Eu fiquei assustado. Aí ela, né, com toda sabedoria, falou assim, não, então não precisa vir na sexta, vem só no domingo. Domingo é mais leve, da família. E aí eu ia no domingo, faltava 2, 3, depois ia de novo. E Deus foi me resgatando com muita calma, muita sabedoria. Né? E depois de 3 meses, não conhecia nada do evangelho ainda. Ela se batizou, eu falei, também vou. Você batizou sem Eu entendimento? não entendia nada, mas ela falou assim, eu vou me batizar. Eu falei, também vou. Lá na Vila Sônia, choveu demais, assim, demais, choveu com força. Né? Então são 2 datas muito especiais na minha vida, que foi o batismo, e choveu muito, e no meu casamento choveu igualzinho. Né? Eu costumo dizer que Deus estava emocionado, né? No meu batismo e no meu casamento. E como que foi a reação das pessoas que te rodeavam quando descobriu que o Johnny agora estava indo para a igreja dos crentes? O Johnny, quando começou para a igreja dos crentes, tinha um cabelo branco, né? 2 brincos na orelha, né? O Johnny sempre gostou muito de ser eclético em relação à música, mas eu nunca gostei muito de rock, mas eu era eclético, né? Então, a gente gostava muito de samba, pagode, hip hop, Barão reggae, Vermelho e por aí vai. Barão Vermelho, da pisadinha e ia, né? Na balada a gente dançava tudo, né? Não entendia nada, mas estava lá, então eu tô na chuva, posso me molhar. Então, quando os colegas começaram a me ver indo para a igreja, foi um baque para eles, porque a primeira frase que eu me lembro é: até quando você vai ficar na igreja? Né? Então, essa era a primeira frase que eu me lembro. Quero ver até quando você vai ficar na igreja, né? Porque você, aproximadamente 18 anos de idade, 19, você está na flor da idade, né? Você está cheio de vida, cheio de projetos. Tá começando a se descobrir. Tem o mundo todo para poder conhecer, né? Então, Deus me tirou dessa situação e falou assim, e me injetou, né, na Figueira. Então, os meus colegas mesmo tomaram um susto em relação a isso, ficaram desacreditados, lógico. Eu lembro uma das brincadeiras, né? Quando eu passava para ir à igreja, a brincadeira deles, né, no deboche, era pau no Senhor, irmão. Né? Então, eu tinha que muitas das vezes escutava aquilo, ficava quieto e eu ia para a igreja. No início de ir à igreja, muitas das vezes eu desviava o caminho, porque eu não queria passar na frente deles por causa desse deboche, sabe? Aquilo ali, ao invés de me impulsionar para ser uma pessoa melhor, né? Aquilo ali me dava um certo constrangimento de ver eles ali na roda, e quando eu passava com a Bíblia, vá lá, pau no Senhor, irmão, orem por nós lá, pastorzinho, aquela coisa, sabe, aquele espírito de deboche. Aquela chacota, né? Aquela chacota. Então, eu tinha que, às vezes eu mudava de trajetória para poder ir para a igreja, mas depois que eu me batizei, né, aí a gente
entramos no jovem nessa situação, aí começamos realmente a pegar um pouquinho mais firme, ainda não tanto, mas foi bem complexo, né? No Foi início constrangedor, foi na verdade. constrangedor, né? Não tive muito apoio também dos familiares por não serem cristãos, não entendiam nada, mas a minha mãe dizia, é melhor estar na igreja do que estar no mundo, né? Então, amém, vai lá, vai. Mas realmente não tinha nenhum tipo de entendimento. Graças a Deus ninguém se opôs na sua casa, a não ser seus colegas da rua. Exatamente. Então, o meu maior apoio, né, sempre foi a Esther. Né? Então, a Esther realmente, quando Jesus trouxe ela de volta para minha vida, é algo extraordinário. Maravilha. E você tem uma irmã, né? Tenho 3. Tem 3 irmãs. É. Como que foi as suas irmãs quando ela viu o Johnny indo para a igreja? Elas tiveram alguma reação? Elas moravam com vocês ainda ou não? Sim, sim. Eu sou primogênito, né? A minha irmã é 1 ano mais nova que eu e a outra tem 8 anos mais nova do que eu do primeiro casamento. E agora o meu pai se casou de novo e tem uma de 7 ou 8 anos, né? Então essas duas irmãs, né, principalmente a de 1 ano mais nova, não acreditou muito, né? Porque as amigas dela falavam assim pra ela, falou, nossa, Lady, o seu irmão é bonito, eu quero ficar com ele, então, e ela me queimava, não, meu irmão é feio, meu irmão é fedido, meu irmão é maloqueiro, essas coisas, né? Não é pra ficar com meu irmão não, então ela me queimava no sentido de ciúmes também, Isso. né? Mas quando nós começamos a ir para a igreja, ela também não creu muito, né? Porque falou assim, não acredito, logo você, né? Ah, O pré-julgamento, né? Tipo assim, tava na balada, tava isso, aquilo, outro, exato. faz um monte de coisa e agora tu vai pra igreja de Sim, crente. sim, né? A gente ia pro estádio também, né? Eu me associei à torcida organizada de São Paulo, né? E comprava os artigos, né? Ia pro jogo direto, bagunça mesmo, né? Chegou o momento da minha vida em relação, ao invés de ir pro estádio, torcer pro São Paulo, nós iríamos pro estádio só por causa de fazer parte da organizada, né? Então, o mundo das organizadas muitas das vezes é dessa maneira, né? Também começou a fazer parte da minha vida, né? A gente levava bolinha de gude pro estádio para querer fazer o mal para alguém, né? Muita bagunça em relação a isso, né? Então, quando minha irmã me viu indo para a igreja, para ela também foi um baque, porque ela não esperava, porque ela conhecia um pouco do irmão dela, entendeu? Então foi bem... Acompanhou, viu, né? É. Certo, Johnny. Vamos lá, vamos avançar. Porque eu creio que, cara, tem muita coisa boa para acontecer ainda. Quais foram as suas principais renúncias que você precisou fazer depois que você se batizou, que você já começou a compreender mais o que era Cristo, por que você estava naquele ambiente, além da Esther, que já ficou muito claro que ela que te puxou. Qual foram as suas principais experiências assim, neste meio tempo? Tipo assim, vou ter que renunciar a isso para viver isso. Eu demorei, na verdade eu demorei 1 ano para entender. 1 ano. Né? Eu me batizei com 3 meses de igreja, mas ainda participava do jovem, mas não tinha, né, um entendimento de renúncia. Sim. Quando próximo, né, de completar 1 ano assim, de indo para a igreja, eu ainda ia para balada, mesmo indo para a igreja, mesmo participando, né, do grupo de jovem. E essa pergunta que o Roger acabou de fazer é algo muito interessante que pode chamar sua atenção, jovem. Né? Eu vivi isso, e a gente pode lidar com pessoas que estão na igreja, elas ainda não são crentes, mas isso não nos dá o direito de tirá-la da igreja. Né? Então eu vivi isso, né, de estar ali, de participar daquele ambiente, pegava o cálice, pegava o pão, compartilhava, às vezes ajudava na limpeza da igreja, mas eu ainda não era crente. Isso ainda é algo que eu pude fazer uma autoanálise depois de 1 ano. Por quê? Eu deixava de ir para a igreja para ir para balada às vezes. Eu deixava de ir para a igreja mesmo batizado depois e ia pro estádio. Então, às vezes não queria mesmo. Aí aconteceu uma certa situação na minha vida que foi meu último rolê.
quando nós saímos pra balada, eu e os colegas, e nós, na volta para casa, 2 que estavam junto com a gente resolveram querer roubar os skatistas que estavam no fundo do ônibus. E aí falou assim: ô Johnny, vamos lá roubar os caras lá. Falei: não, não vou não. Eu já tinha, né, esse certo temor de Deus, mesmo sabendo que eu não estava dentro da igreja naquele momento, eu tinha ido pra balada, tinha ido fazer bagunça, mas eu ia pra igreja, né? Então a minha conversão, ela foi graduativa. Sim. Né? Nós descemos lá na padaria do Palmares, tomamos o café da manhã. Quando eu olho para o posto de gasolina, eu vejo 6 táticas chegando. Meu Deus. Né? Quando eu vi 6 táticas chegando, eles pararam no estacionamento, entraram, né, mão na cabeça todo mundo, e quando colocaram a algema no meu braço, eu falei: rapaz, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí a ficha começou a cair. Aí quando eu vi aquela algema lá, que eu olhei pra mim assim, eu fiquei olhando pra mim, cara. Eu falei: calma aí. Eu tenho uma namorada linda, né? Eu tenho uma família estruturada. E o que eu tô fazendo da minha vida? Aí a ficha, aí começou a fazer uma autoanálise. Quando eu entrei dentro do camburão, né, ficamos em 4, 2 assim, as pernas cruzando assim. Nos levaram para a delegacia, chegamos lá às 7 horas da manhã, ficamos de joelho até as 2 da tarde. Meu Deus. Né, as pernas já estavam daquele jeito. E aí, o rapaz, um ficou preso, o outro, por ser bocudo, debatendo com a polícia, teve que pagar fiança para sair. Os de menores querendo assumir o BO e a polícia não deixou, né? E ali eu fiz um voto com Deus, né? Eu falei: Deus, se o Senhor me tirar daqui e eu não assinar nada, né? A gente sabe que acontece, muitos inocentes pagam por situações que não fizeram, né? Eu falei: Deus, se o Senhor me tirar daqui e eu não assinar nada, esse é o meu último rolê. Então precisou acontecer uma situação para que eu pudesse acordar para a vida, né? Deus, ele estava me dando corda. Aí o que acontece? Os skatistas, né, as vítimas, reconheceram, né, apontou, os demais saíram. Minha mãe estava lá fora, lá no estacionamento, olhando para mim com aquela cara de reprovação, de decepção, de tudo. E aí quando eu cheguei em casa, né, que eu desci do carro, eu pisei para fora do carro, a Esté estava na casa dela, a gente sempre morou na mesma rua. Então a Esté veio correndo, me abraçou e ela chorava de soluçar. A frase que ela disse: por que você está fazendo isso comigo? Nossa, aquilo ali rasgou meu coração. Aí a ficha caiu, eu falei: Deus, eu estou magoando pessoas que me amam. E aí eu cumpri o voto que eu fiz lá na delegacia, né? Falei: Deus, o Senhor me tirou daqui, eu não assinei nada e esse é o meu último rolê. Né? Conversei com a minha mãe, né? Pedi perdão pelas situações que eu fiz, pedi perdão para Esther. Minha sogra já não queria mais saber de mim, né? Óbvio. Né? Qualquer mãe sensata que ama sua filha não iria aprovar um relacionamento desse. Então eu cheguei na minha sogra também, conversei. E aí eu parei mesmo, né? Parei de sair, comecei a renunciar às amizades que estavam me levando para o buraco. No outro final de semana, eles me chamaram para sair de novo, aí eu fui firme e falei assim: não vou, agora eu vou pegar firme na igreja, assim. Ah, você tá com medo? Não tô com medo, eu fiz um voto. Né? Então eu comecei a renunciar às amizades, renunciando balada, precisei renunciar à questão do futebol, né? Então a gente jogava bola domingo de manhã, aquela coisa, precisei renunciar ao futebol, precisei renunciar aos estádios. Então eu precisava renunciar a coisas que me afastassem de Deus. Foi muito difícil, não é fácil, né? Você dizer não para você mesmo, para tudo aquilo que você traz, e agora você precisa, como um bebê, aprender aquilo que Deus tem a oferecer para você. Então é muito difícil você renunciar, mas é necessário. Como você lidou com as dúvidas que vinham na sua cabeça após o seu voto? Tipo, você fez um voto com Deus ali dentro da viatura, creio eu, ou na frente, ou na delegacia? Foi na delegacia. Dentro da delegacia ali, numa cela, né? E como que filme passou na sua cabeça antes de você ter essa experiência com a Esther, falando: meu, o que você tá fazendo comigo?
por sua mãe com essa cara de reprovação, quando você ficou ali aquele tempo todo de joelho, tipo, olhando pra parede, sei lá pra onde você estava olhando, mas como que foi isso pra você na sua mente, assim? Eu lembrei da eu lembrei da história de Paulo e Silas na prisão. Eu falei, Deus, se o Senhor permitir que eu vou pra cadeia, eu vou pregar lá então. Mas dentro de mim eu falava, Deus, não deixa não, não quero não, mas se o Senhor deixar eu vou. Um medo, Mas né? não, eu falei, Deus, não quero. Então, essa foi a história que eu lembrava, né? Quando eu estava de joelho, com a cara para a parede assim. E você vê, mesmo não estando 100%, mas o evangelho já estava sendo plantado. Já estava Né? sendo, a palavra já germinava. Já germinava, né? A semente já estava lá. Então, era isso que eu pensava, né? Falei, Deus, eu não quero ir, mas se o senhor realmente, né, fizer que eu vou para lá para aprender, eu vou lá então fazer igual Paulo e Silas, não, eu vou pregar. Mas a gente não queria, né? Jamais. Quem quer passar por aquilo? Eu tive experiências como essa e é Então, terrível. O Senhor me livrou muitas vezes. E a última vez foi justamente isso. Eu entrei dentro da delegacia para tirar o meu irmão de um rolo que eu coloquei ele. meu Deus. E eu falei assim, cara, eu não quero voltar aqui, pisar aqui nunca mais na minha vida. E graças a Deus, o Senhor fez Glória a Deus. a benção. E se você tinha quantos anos, você lembra? Idade assim? 19. Mais ou menos 19 anos. 19. E qual foi a sua experiência mais marcante com o Senhor ou com o Espírito Santo de Deus após esse episódio dos 19 anos? Que eu creio que tem sido N experiências, porque dos 19 para frente eu tenho certeza que depois dessa experiência você nunca mais largou Jesus. Sim. Eu acho que a grande experiência, a grande e primeira experiência que eu tive foi num culto de ceia. Aí eu já estava crente. Aí Glória a eu Deus. falei, Deus, eu quero o Espírito Santo. Aí eu buscava. Eu congregava numa comunidade, né? Então não era tão comum as pessoas dialogar como numa igreja pentecostal. Mas aí o pastor, naquele culto de ceia, né? O pastor, ele ministrou a ceia, né? Nós participamos da ceia. Eu estava sentado na última cadeira, ou a penúltima cadeira, do lado da parede, a Esté aqui, do lado da parede. E ele abriu a mão, né? E falou assim, irmãos, quem aqui deseja o Espírito Santo? Eu falei, é eu, uai. Aí ele falou assim, em nome de Jesus, receba. Né? E veio fazendo assim, lá do altar, eu lá do fundo. Eita, Jesus. Aí ele veio e tomou conta de mim. Aí eu pulava, sapateava, as lágrimas desciam. Essa também marcante foi quando eu era jovem, ainda fazia visita junto com outro varão. Nós entramos numa casa para poder fazer visita e o demônio se manifestou numa criança. Sabe? Então, tive várias experiências, graças a Deus, né? O Espírito Santo realmente sempre nos agraciou com a presença dele. Como que é ter experiência no monte? Eu sou um crente muito novo, né? Eu sou da geração já, infelizmente, eu não gosto de... Hoje é outra pegada, a igreja é neopentecostal, não é totalmente pentecostal, porque as pessoas falam, nossa, por que crente grita tanto? Deus não é surdo e outras coisas mais. Então, eu já cheguei nessa fase que, tipo assim, já não tem tantas idas ao monte. Tem, o pessoal ainda vai, mas é mais para as pessoas que são de 2005 para trás. Crente de 2017 para frente que gosta de monte eu ainda não tenho conhecido, mas eu tô ficando velho mesmo. Deve ter bastante. Meu Deus. eu acabei de ouvir que eu sou velho. Imagina, na cara dura. Que isso, mano. Em relação ao monte, na verdade é um lugar que você precisa sacrificar o seu comodismo, né?
A Bíblia fala assim, né? Entra no seu quarto e ora. E o quarto não é um local geográfico, né? Mas é sua intimidade. Então, quando nós vemos Jesus, ele muitas das vezes, depois de uma grande pregação, né, de um grande sermão, por exemplo, o Sermão da Montanha, Jesus ele se distanciava do povo e iria para o monte. Jesus, depois de um culto, não ia comer pizza. Jesus, depois do culto, não ia para o Burger King, para o McDonald's. Jesus ia para um monte. Né? Não ia para o japonês, Jesus ia para um monte. Então, monte é lugar de você se distanciar um pouco, né? do seu celular, do seu comodismo, da sua casa mesmo. É você sair, né? do seu natural, né? da sua realidade e entrar na realidade de Deus, sabe? Então, quando nós vamos para o monte, é experiências únicas. Né? Eu ainda, até hoje, graças a Deus, amo subir ao monte. Né? Semana passada mesmo, no último sábado, a gente subiu para o monte. Provavelmente, sexta-feira, nós vamos subir para o monte mesmo. Então, em casa, eu gosto de orar, mas eu tenho que orar com a minha voz baixa. No monte, você é você de verdade. Então, no monte, a gente grita mesmo, dá lugar. Né? Por quê? Quando eu ia pro Morumbi, você não vai pro Morumbi para assistir jogo. Você entendeu? Eu ia pro Morumbi, gritava mesmo. Porque para Deus eu tenho que não ser tão como eu era antes, sabe? Então, não ser tão intencional. Porque intenso. lá você dava, intenso, sabe? Gastava a voz, voltava Exatamente. sem voz. Exato. Então, no monte, Deus ele já me deu visão, né, de arrebatamento, de eu cair arrebatado em espírito, né, com os olhos fechados, uma visão de ver uma carruagem, né, passando, rasgando o céu assim, né, os cavalos brancos e um ser, eu não vi o rosto, né, com as rédeas assim no cavalo, sabe, era 6 cavalos, a carruagem era de ouro mesmo, e o ser tava assim, aí, rasgado o céu. Aquela visão para mim foi tremenda, sabe? Então, eu já vi pessoas, né, sendo batizadas no monte, pessoas dando lugar, Deus falando profundamente. Então, monte, nós costumamos dizer, né, monte é para quem gosta de orar, né? Para quem gosta, é para quem é doido, né? É para quem é doido. Maravilha. E como é ouvir a voz de Deus no dia a dia para você, Johnny? Som de muitas águas, ouvir a voz de Deus através de um silêncio, ouvir a voz de Deus através de uma faixa, ouvir a voz de Deus através de um abraço, ouvir a voz de Deus através de um louvor, né? Então, eu costumo pensar, né, que você precisa querer estar sensível. Como infelizmente, nos dias de hoje, né, nós temos um grande público evangélico, só que um pequeno público sensível. Né? Verdade. Infelizmente. Então nós temos um grande público evangélico. As igrejas hoje estão cheias de pessoas, só que infelizmente muitas pessoas vazias. Né? Então você precisa querer ser sensível. E para ser sensível, varão, você precisa matar carne, você precisa jejuar, você precisa gostar de orar, você precisa gostar de meditar na palavra do Senhor. Num caso, né, a gente vai aprender a fazer tudo isso. Porque às vezes as pessoas pensam assim, né, vai estar ouvindo a gente aqui e pensa, nossa, mas do nada o cara teve experiência, ele faz tudo isso. Não, ele teve que aprender, houve uma base, um ensino, que já entra na próxima pergunta. Como o Johnny suportaria tudo isso que ele passou até hoje sem liderança? Teria como? Não, sem chance. Né? Isso é em qualquer ambiente da nossa vida, profissional, pessoal, familiar, cristão, a gente precisa de alguém que possa nos orientar. Né? E graças a Deus eu tive uma base de oração. Né? O meu pastor, na época, por mais que eu aceitei a Jesus em uma comunidade, mas o meu pastor era doido. Né? Era doido mesmo, dava a glória de um pezinho só, gostava de ir pro monte, chamava na responsabilidade do jejum, então jejuava toda sexta-feira pra gente poder ir pra cima do demônio, sabe? Então, sentava com a gente, puxava a orelha. Como é que você vai discipular? Ô varão, a gente precisa pintar a igreja aqui, pode vir. Isso é discipulado. Né? Então, tem muita gente que infelizmente confunde, né? Ah, eu vou discipular, não, mas é só com carinho. Não, varão, Jesus muitas das vezes falou assim, para trás de mim, Satanás. Imagina Pedro ouvindo aquilo ali, se Pedro não tivesse enraizado, Pedro seria um dodói. Ah, não, eu não vou seguir mais Jesus porque ele falou que eu sou demônio. Não, varão, eu sou crente. Né? Então,
Na época eu louvo a Deus, né, pela vida dos pastores que passaram, né, em minha vida, pela vida, né, da liderança de jovem também, né, alguns jovens também que me ajudaram muito na época, e depois quando a gente já teve uma certa maturidade ali, por 22 anos de idade foi quando eu casei. Uhum. Aí a gente, né, já tinha uma certa maturidade, eu já era diácono na época, né, então já começou a andar com um público diferente no quesito de maturidade, então você já senta para ouvir os homens mais velhos, as irmãs, né, então a gente teve uma mescla Uhum. de público diferente, mas pessoas que focavam muito em seriedade, ser santo, ser separado, santidade, Pagar preço. pagar o preço, né? Então, irmão, vamos evangelizar à noite, bora evangelizar à noite. Irmão, vamos entregar marmitex. Irmão, vamos evangelizar os moradores de rua, vamos subir pro monte. Pega na cabeça do chifrudo. Então, a gente cresceu nisso. Nesse ambiente. Exato. Sensacional. E você falou de consagração, que você foi consagrado a diácono. E como que foi esse processo de você ser consagrado a diácono na igreja? Como que funcionou isso lá? Como que o Johnny compreendeu e falou assim, não, agora eu já estou de fato aqui enraizado em Cristo e eu vou me disponibilizar ainda mais para o reino, servir na casa do Senhor, no diaconato. Como que foi isso? A Bíblia diz, né? Jovens cuidem da casa do Senhor. Então, Os jovens solteiros. jovem solteiro, jovem, Isso. jovem, jovem, jovem. A partir do momento que você casou, você já é senhor. Dependendo da idade, já é senhor. Né? Então, quando eu entendi que o jovem ele precisa cuidar da casa do Senhor, aí nesse processo, né, depois do voto que eu fiz com Deus, aí eu comecei a me converter de verdade. Né? Aí a gente começou a subir para o monte, leitura da palavra, eu gostava de ler. Na época eu não trabalhava e a gente comprou um terno. Eu fui no brechó, cara. Eu fui no brechó. Na época eu tinha R$ 30, comprei um terno, o defunto era maior que eu, varão. Né? A manga do defunto batia aqui, ó. Né? A cintura dele batia quase no meio das pernas. Então Meu Deus. tinha que levantar a calça mesmo, amarrava com cinto assim, ficava aquela dobra do lado. A gente era crente, vaso, né? E andava com aquilo ali feliz da vida no meio da rua. Feio, né? Inimigo da moda. Mas era feliz porque Um calor, tudo. Tava Um calor. lá de terno. Mas a gente era feliz, a gente ia pra cima do problema, né? Então, a gente foi, né, se convertendo aos poucos, mas quando se converteu de verdade, aí deu trabalho. Pedro, quando Aí, tu se converter, exatamente. Aí, quando se converteu de verdade mesmo, aí deu trabalho. Aí, ao invés da Esther querer me levar, eu tinha que levar a Esther. ó, que benção. Né? Já puxava e já brigava também, falando, não, você tem que se converter, você tem que isso, tem que aquilo. Né? Então, eu gostava muito de estar nos projetos de oração, né? Sempre gostei muito. Então, oração, para mim, é a base da igreja, é oração, palavra e jejum, né? Sem isso, uma igreja, um cristão, ele não tem como ficar de pé. No dia que você foi consagrado a diácono, você teve alguma experiência ou somente o óleo foi derramado na sua cabeça, reconhecendo aquilo que você já estava fazendo? Como que lhe deu isso aí? É um som que nós respeitamos, é o som que a gente atrai, né? Uhum. Então, no momento que nós recebemos ali, né, um som do diaconato, né, a gente já exercia basicamente, Uhum. né, o ofício do diaconato, que está descrito em Atos dos Apóstolos, né? Sim. O diaconato ele precisa ser homem de fé, batizado, de boa índole, ministério de servir à mesa, de manter o templo, de visitar as órfãs e viúvas. Então, a gente já exercia isso sem a unção. Sim. Então, a unção ela só veio só para contemplar, entendeu? Mas eu não tive nenhuma experiência. Né? É porque hoje em dia a gente vê algumas pessoas, né, sendo ungidas e é todo um mover. Cada um corresponde de alguma maneira, Sem né? problema. Bíblia fala que o Espírito ele dá liberdade onde ele está. Exatamente. E vamos falar de casamento agora. Com quantos anos você casou com a Esther? 22. 22 anos. 22. Namoramos, se minhas contas estiver certo, né? Namoramos dos 17 aos 22. 5 anos de namoro. Os dois...
noivado foi coisa de Deus. Aí, jovem, deixa eu falar contigo agora. Quando eu fui noivar com a minha belezura, eu tinha combinado com o pastor na época. Eu falei, pastor, eu vou querer pedir a estado de casamento, então pensei em fazer algo. Ele falou assim, pode falar, Jones. Na época eu já era cooperador. Aí, o que acontece? Ele me deu o aval. Eu falei para ele, eu quero contar um testemunho, né? E dentro desse testemunho aí eu vou anunciar para a igreja que eu quero casar com a Esther. A igreja na época tinha cerca de 140 pessoas num culto de domingo. E ele falou assim, você vai ter coragem mesmo? Eu falei, eu vou, eu acho que eu vou, mas eu vou. Eu acho que eu vou, mas eu vou. Aí eu combinei com as meninas na época do grupo de gesto, de fazer um gesto, né? No sábado nós tínhamos feito a cerimônia, a formatura, né? A formatura do ensino médio, a gente tinha ido lá. E aí no domingo eu já aproveitei o embalo já e pedi ela em casamento no meio da igreja, num culto de domingo, né? E aí eu comprei a aliança, aquela coisa toda, ela não sabia, minha sogra sabia. Comprei um buquê de rosas enorme também, deixei atrás escondido. E aí né, o pastor me deu a oportunidade para poder contar um testemunho, contei o testemunho. Aproveitei a oportunidade e falei, irmão, pessoal, vocês todo mundo já sabe que eu ia estar namorando já há algum tempo, estamos assim, já somos líderes de jovens. Né, e eu quero aproveitar a oportunidade, quero pedir estar em casamento. Meu Deus, aí a igreja foi a loucura. Todo mundo, e eu tava assim, né? Eu tava bem calmo. Super calmo. Muito calmo. Eu falei, eu quero Mas saiu. A unção de Moisés baixou no homem. Mas saiu. E aí pedi ela em casamento, né? Na frente de toda a igreja. Ela começou a chorar, chorava. E eu fiquei lá, em cima parado. Eu falei, olhando pra ela. Eu falei, você não quer casar comigo, não? Eu quero. Eu falei, então vem aqui, né, uai? Aí ela veio e chorava. Aí as meninas veio, né, apresentaram o gesto. Aí depois, né, eu fui lá, peguei o buquê de rosas enorme. Eu mereço uma medalha. Mereço uma medalha. Por ser um pastor, um cooperador na igreja, que a gente já compartilhou algumas coisas, né? E assim, eu gostaria que você compartilhasse essa parte, porque infelizmente tem pessoas que elas estão muito voltadas para a obra e esquece que a obra começa em casa. Certo. E como que foi isso aí? Antes disso, vamos lá. Vamos lá. Salmo 128 vai dizer assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Isso aqui é uma palavra voltada ao homem. Uhum. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis que o homem será abençoado o que teme ao Senhor. Né? Então, eu demorei muito para entender esta palavra. Eu tive problemas porque, como eu já falei, eu sou intenso. Uhum. Né? Eu peco por excesso, mas nunca, jamais por omissão. Isso é em todo o meu ambiente. Eu peco por excesso. Então, na minha juventude, né, Paulo diz que a gente, como menino, tem atitude de menino. Né? Então, eu casado com atitude de menino. Muitas das vezes, né, eu deixava os meus afazeres de homem para estar na igreja, para poder ajudar, para poder fazer coisas. E a minha esposa muitas das vezes ficava em casa decepcionada. Né? Então eu era bom fora de casa, mas dentro de casa eu estava sendo vaiado. E no mundo espiritual isso não vai mudar. Né? Você precisa ser honrado dentro de casa primeiro, para depois ser honrado lá fora. Sim. Então, na liderança dos jovens, eu fiquei quase 10 anos, juntamente com a Esther. Então, nós realmente fizemos um trabalho extraordinário, né, com
com o departamento de jovens, nas igrejas que nós passamos. De tudo isso deu fruto, nós somos padrinho de 13 casamentos, né? Então abençoamos muita gente. Olha, descobrimos agora uma pessoa que já casou mais gente do que eu. 13 casamentos nós somos padrinho, foi muito dinheiro com presente. Eita, Deus. Mas comemos muito também para a glória de Deus. E de tudo isso, né, desses 18 anos que nós estamos juntos, né, eu muitas das vezes decepcionei ela. Né? Eu mais decepcionei ela do que ela me decepcionou, na verdade, né? Então eu deixava ela em casa sozinha, ela chegava em casa cansada do trabalho, as coisas em casa não estavam prontas porque o marido estava na igreja. Eu cheguei um tempo, né, que eu era pregador itinerante, né? Então eu pregava em vários lugares e a Estela, ela nunca foi muito de visitar outras igrejas, ela é caseira, ela gosta da igreja dela, mas eu ia pregar em outras igrejas. Ela gosta da igreja local ali. Né? Então eu ia pregar muito nas outras igrejas, mas ela não ia comigo. Então marcava compromisso entre família, eu deixava de fazer o compromisso de família para poder, né, fazer o compromisso da igreja e não de Deus. Porque uma coisa nós precisamos entender, né? Às vezes você está fazendo algo para a igreja que não é de Deus. Porque o primeiro ministério de um homem casado, de uma mulher casada, precisa ser a família. Né? Não tem como eu querer pregar em púlpitos de outras pessoas se eu não estou pregando no meu próprio púlpito. Na sua casa, que é o mais importante. Exatamente. E aí o que acontece? Moisés, quando ele vai fazer o tabernáculo, ele precisava do bronze, né? Então ele pede para as mulheres o bronze, ele derrete e faz ali ele pega os espelhos daquelas mulheres, derrete e faz uma bacia, onde o sacerdote lavava as mãos. Então o que acontece? Quando o sacerdote ele fazia o sacrifício fora, né, do tabernáculo, ele vinha para dentro do tabernáculo lavar as mãos, aquilo ali é um ato simbólico de você estar lavando o seu ministério no espelho da sua esposa. Então, quem sou eu que a minha esposa está me olhando? Então, no meu ministério pastoral, como que ela está me vendo? Como que ela está me enxergando? Porque é o espelho dela, ela estava se olhando, né? Então, eu demorei para entender isso e hoje, graças a Deus, né, eu consigo entender que eu preciso primeiro em casa, primeiro ser marido, primeiro ser pai, primeiro ser amigo delas, né? Eu estando bem com elas, aí eu consigo exercer fora de casa, mas eu demorei muito, né? Demorei muito tempo, chateei muito ela. E aí, quando eu assumi a igreja, nós tínhamos escola dominical no domingo às 9 horas da manhã, terminava 10h40, 11 horas, eu ia fazer visita, né? E chegava em casa 3 horas da tarde, aproximadamente. Ela já tinha almoçado, a Duda já tinha almoçado, então eu edificava as famílias de fora e a minha família estava se perdendo. Até um ponto, né, do meu ministério chegou que a Esté olhou para mim e falou assim: hoje eu vou para a igreja por obrigação. Quando ela falou aquilo, instalou na minha mente, falou assim: calma aí, o sinal vermelho foi ligado, filho, e aí? Então ela já estava dando sinais, só que eu não tinha prestado atenção. Por causa da sua intensidade de fazer as coisas de pra Exato. cima. E outra, né? Muitas das vezes a gente coloca a culpa no demônio. Né? O demônio tá usando a minha esposa, o demônio tá usando o meu marido, tá me impedindo de fazer a obra. Não, meu filho, é que você tá fazendo errado mesmo, né? E aí o que acontece? A falta de humildade, de reconhecimento dos erros, a gente provoca, infelizmente, contendas dentro de casa, né? Eu louvo a Deus que eu consegui despertar, né? Eu puxei o freio de mão espiritual, né? Ministerialmente falando, eu puxei o freio de mão ministerialmente falando, parei, sentei com ela e falei assim: eu também não vou não. Falei: não dá não, eu não posso andar sozinho, eu preciso de você. Aí ela falou, ela se abriu, né? Contou tudo o que precisava contar naquela situação. Eu falei: não, então eu parei. Puxei o freio de mão, falei: Deus, fiquei 3 meses orando, né? Para realmente entregar o que eu precisava entregar. Depois que eu entreguei, aí eu comecei realmente a trabalhar dentro de casa, comecei a discipular a minha vida, a discipular o meu casamento, a trabalhar essa situação. Entendi que eu precisava ser marido antes de ser pastor. Né? A Bíblia vai dizer, né?
e o profeta de casa não tem honra. Mas Deus não chamou o marido para ser profeta em casa. Deus chamou o marido para ser sacerdote. Então, hoje eu entendo que eu não preciso ser profeta, eu sou sacerdote. Eu preciso apresentar o meu sacrifício em prol da minha casa. E graças a Deus, né, a gente conseguiu alinhar isso. Hoje a minha esposa é alinhada, né, com o meu ministério, a minha esposa é alinhada, né, com aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos, né? Nós entendemos o que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, né, que o marido deve amar a sua esposa e se entregar a ela assim como Cristo se entregou para a igreja, e a esposa deve ser submissa ao marido. Então, quando a mulher escuta que precisa ser submisso, as mulheres ficam terríveis, mas só falta a explicação certa. Sim, porque é aquilo, né? Por falta de conhecimento da palavra, muitos têm perecido. Porque Exato. é fácil falar, seja submissa para alguém que não teve um pai presente, para alguém que não teve uma voz de autoridade, como que vai lidar com isso? Então, tem causado muitas contendas e é algo terrível. Algum momento a soberba ou o orgulho chegou até a tua tenda? Ou você conseguiu sempre botar para bater? Porque às vezes a gente escuta, ó, cuidado com a soberba, cuidado com isso, aquilo, outro. Não, eu sou humilde, eu sou... Imagina, isso nunca vai acontecer comigo. E aí? Como que é isso? Bateu, óbvio, né? Imagina um jovem de 28, 29 anos aproximadamente, recebendo uma unção pastoral. Imagina, né? Quanto tempo de ministério você tinha quando você recebeu a unção? Se eu aceitei a Jesus com 19 mesmo, né? Com 28, 9 Quase anos, né? 9, 10 anos. 9 anos. E aí, imagina, você vai pregar em outras igrejas, né? Você vê Jesus batizando com o Espírito Santo, Jesus estava curando a irmã que estava com problema na coluna, famílias eram sendo restauradas, né? Então, filho, aquilo ali vai preenchendo o coração. Né? Chegou um momento, sim, que a gente olhava, né, aquele movimento dentro da igreja e falava assim, mas você é o cara mesmo, hein? Você... Olha o que eu estou promovendo. Exatamente, olha, Deus está me usando. Né? Então, chegou um momento da nossa vida que, infelizmente, ao invés de nós entregarmos a glória a Deus, a gente estava retendo. E a gente, por reter a glória, a gente estava se afastando da vontade. Né? Você retém aquilo que não é seu, você se afasta daquilo que deveria ser seu. É só a presença. Mas aí a gente quer mais do que deveria ter. Né? E aí a gente foi se afastando, né, do querido Senhor. Muitas das vezes a gente ia pregar, por exemplo, com segundas intenções em questão de oferta. Chegou um momento da minha vida que nós passamos por uma dificuldade financeira devido a um carro ser roubado. Eu comecei a vender chocolate, né, nas agendas que eu ia atender. E, infelizmente, eu caí nessa situação. Eu ia atender as agendas pensando no financeiro. Mas eu louvo a Deus que Ele conseguiu me resgatar disso, né? Então eu fui resgatado a tempo. Sim. Né? Porque infelizmente eu conheço muita gente que gosta do dinheiro. E está preso nisso, né? Está preso. Infelizmente o Deus dessas pessoas é o Deus mamão. E é muito interessante isso que você falou, porque há um debate teológico aí, né? Alguns pastores de renome que fala: você concorda de pagar para quem vai pregar ou não concorda? Como que funciona isso? E aí eu tenho o seguinte pensamento: se eu estou te convidando para vir pregar na igreja no qual eu congrego, no qual eu faço parte ali do ministério, se eu não custear o seu combustível, a sua alimentação, se você precisar dormir, qual o problema disso? Porém, o que não é viável? Johnny, você pode vir no podcast? Posso, mas ó, é R$1.000. Estipular valores. Estipular valores. Então, tipo assim, são coisas que infelizmente as pessoas, elas... Os profissionais gostam. Os profissionais gostam. E indo pros finalmente, né? Qual foi, depois dessa reconstrução do Senhor ter te resgatado, ter tirado essa soberba, essa altivez, de ter feito você pai, esposo, sacerdote da sua casa, como que tem sido esse pós? Que aí você teve um encontro com Cristo, passou por essa temporada toda, daqui a pouco você começou a fazer muita coisa, se perdeu.
como que foi esse resgate? Após esse resgate, quem é o Jones hoje, após o resgate, de estar mais presente em casa, mais presente com a esposa, contente com tudo? Como que a Esther era com esse Jones profissional e como que a Esther é com esse Jones hoje espiritual? Graça sobre graça. Eu pregava, mas não entendia. Hoje eu entendo que é graça sobre graça, né? Então eu precisava passar por dificuldades para entender o que era graça. Então hoje, quando eu vou tratar de pessoas, né? Por exemplo, na barbearia, né, a gente recebe várias e várias pessoas. Eu gosto de ouvir e não tentar de maneira nenhuma fazer pré-julgamento, né? A gente pode até cometer alguns erros, mas eu evito ao máximo de querer fazer pré-julgamento da história de cada pessoa. Então eu procuro ter a empatia de me colocar no lugar das pessoas, né? Então minha esposa sofreu muito comigo, hoje me coloco no lugar dela, né? Ontem nós fomos atender uma de nossas congregações lá em Hortolândia e ela estava contando um pouco da nossa história para uma das irmãs que foi com a gente, né? E ela falando para essa irmã toda orgulhosa que nós tínhamos marcado um cinema e no dia que chegou no cinema o meu pastor presidente me mandou uma mensagem dizendo: pastor, vem pregar aqui na sede. Se fosse antigamente, eu iria desmarcar o cinema com a minha família e iria atender a igreja, porque era assim que eu pensava. Hoje não, hoje eu falei: pastor, não vai dar para mim atender não, né? Porque eu marquei um compromisso aqui com a minha família e eu vou pro cinema com eles. Então, família, família, família. Você entendeu? Deus, família, família, família. A igreja sempre vai estar lá. A igreja não é do pastor, a igreja não é da pastora, a igreja não é do apóstolo, a igreja não é do bispo, a igreja é de Jesus. Só que a minha família ele me deu para mim poder administrar. Cuidar bem. Então, na igreja já tem os seus responsáveis. Então, dentro da minha casa eu sou responsável. Então, hoje eu entendo, né, que eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu, dessas duas rosas do meu jardim. Elas precisam ser frutificadas, elas precisam ser adubadas, elas precisam ser regadas para que elas possam dar fruto, assim como eu li o Salmo de número 128, que a minha esposa ela é como uma videira frutífera ao lado, né, da mesa, e minha filha ela é bênção, só que elas precisam ser, mas eu preciso frutificar, eu preciso provar, a Bíblia diz, né, o homem deve lavar a esposa pela palavra, né? Então é isso que eu entendo hoje, é isso que a gente tem procurado fazer hoje. Desses 18 anos que nós estamos juntos, hoje questão de briga é bem menos, né? Então chega um momento da vida do casal, quanto mais maturidade você tem, menos você vai brigar, menos coisas você já conhece o defeito do outro, então você não vai querer ficar provocando, você já conhece a qualidade. Então hoje eu só tenho a agradecer a Deus. Amém. Né? Eu louvo a Deus por isso, por todas as experiências que eu tive, tantas ruins quanto as boas, mas eu louvo a Deus que, né, nós chegamos hoje em um nível, né, de experiência com Deus, não vou falar de maturidade, mas de experiência com Deus. A gente tem condições de ajudar o jovem, a gente tem condições de conversar com um adolescente. Hoje nós podemos conversar com um homem solteiro ou um pai de família, e você pode conversar com todo mundo e poder aconselhar na medida do possível. Maravilha. Indo para os finalmente, né, que já falamos muitas coisas, qual conselho você dá para quem quer seguir Jesus? Qual conselho você dá para quem já está se perdendo, né? Que a gente não sabe quem vai estar assistindo ou como vai estar assistindo. Mas qual o conselho maior que você pode deixar para essa galera que está nos assistindo hoje sobre seguir Jesus, sobre não deixar com que a altivez chegue até a tenda, e sobre ser pai para quem vai ser pai, e sobre ser pastor para quem vai ser pastor? Bom, você ter Jesus dentro de você, em Efésios 1:13 vai dizer que aquele que crer na palavra que é pregada e aceita, ele recebe o selo do Espírito Santo, né? Então, eu entendo que Deus ele mora dentro de nós. Eu ando no meio da rua, eu estufo o peito mesmo, meu peitinho de pombo, aí você fala que eu tenho peito de pombo. Meu peitinho de pombo, eu estufo o peito no meio da rua, cara, porque eu tenho Deus dentro de mim, varão.
né? Deus está dentro de mim, então eu tenho orgulho por isso, sabe? Então, eu louvo a Deus porque estar com Jesus não é simplesmente ser servo, mas estar com Jesus é ser amigo, porque ele deixou uma promessa, né? Que eu quero que vocês sejam meus amigos. Então, né? Estar com Jesus é maravilhoso, é novidade de vida, é você não precisar de droga para ser feliz, você não precisa de cachaça para estar legal, você não precisa de várias mulheres ou de vários homens para ser o cara ou a mina né, dos seus ciclos ali. Mas você ter Jesus é você ser diferente, né? Então as pessoas olham para nós que estamos aqui nesse ambiente, para você que está nos ouvindo, as pessoas olham para nós e vê algo diferente. Isso para mim é sensacional, né? Eu na barbearia, muitas das vezes eu tô de boné, tô de short, de camiseta, as pessoas olham para mim só pelo olhar, já falam, você é crente, né? Eu falei, eu sou, ai. Isso é muito bom, né? Então, eu louvo a Deus por isso. Já para quem quer ser pai, tem que jogar a rede pro lado direito, varão, né? Tem que jogar a rede pro lado direito. Ó, Pedrão, joga pro lado direito, tá certo o alvo, que vai dar tudo certo, né? Ser pai foi uma das maiores dádivas que Deus me deu. Eu assisti o parto, eu fiquei engasgado, não consegui falar nada, foi tremendo. E quando eu desci o elevador, eu olhei no espelho e falei assim: a Maria Eduarda vai ter o melhor pai que ela puder ter, né? Então hoje eu procuro dar tudo para a Duda que eu posso dar, não no quesito financeiro, né? Mas no quesito de tentar dar atenção, educação, brincar, ser amigo dela, ser pai dela, ser pastor dela quando posso, né? Então eu tenho tentado fazer tudo isso. Ser marido para mim é uma missão, né? Ser marido é missão, né? De conduzir a minha casa na presença do Pai. Então, ser marido é muito bom, né? Tentar procurar palavras para expressar isso aqui é difícil, mas ser marido é muito bom. E para quem deseja um ministério, né? Então, para quem deseja ministério eclesiástico, vai para cima, né? A Bíblia diz assim: quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. Então, você deseja as coisas do céu, continue, não deixa ninguém te barrar, não deixa ninguém né, diminuir os seus sonhos. Se você quer ser pregador, ora, jejua e medita. Se você deseja ser pastor, ora, medita e jejua. Se você quer ser evangelista, presbítero, se você, não sei, mas se você quer algum cargo eclesiástico, né, essa base não pode faltar. E nós vamos estar finalizando aqui. Vamos chamar o irmão Oséias para estar louvando novamente. E ficamos por aqui com mais um episódio. Louvamos a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus pela vida do pastor Jones, por estar aqui, de se disponibilizar a compartilhar a história com vocês. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E nos abençoe da maneira que o Senhor tocar no seu coração. Em nome de Jesus, vem para cá, Oséias. O microfone é seu. Aleluias. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Pois mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Aleluia. Firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarão de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém. Deus abençoe. Não vai mandar um beijo pra Tati, não? Ô, meu amor, te amo. Deus abençoe sua vida, né? Eu queria só contar. Posso contar algo rapidinho? Essa música... Desculpa. Essa música que eu cantei, eu tenho um testemunho com ela, né?
no ano de 2012, com a experiência que eu vivi com o senhor. Na época era Twitchcast, né, que tinha, né? Não tinha nem podcast na época. E eu tava vendo uma entrevista, né? E tinha um rapaz, e ele cantou esse louvor, né? E a esposa dele na época tava com câncer. E eu perguntei pro senhor, eu falei, senhor, é que eu sempre gostei muito desse louvor, né? Eu falei, senhor, ele tá cantando, senhor, ele tá ali sofrendo, mas ele tá cantando numa fé tão grande, senhor. Por quê? Porque às vezes a gente tem um probleminha pequeno, a gente quer parar, né? Às vezes alguém fala da gente, tal, a gente já começa a querer ficar bicudo. Só que o Senhor, ele silenciou comigo naquele momento. E passado um tempo, ele me respondeu. Ele falou assim, filho, independente do tamanho do problema, se é pequeno ou grande, eu tô no controle de tudo. E aquilo me impactou, né? Isso já fazem 13 anos, mas quando eu canto esse louvor, eu ainda lembro disso, né? E eu quero deixar isso para você essa noite. Não importa o tamanho da situação, o Senhor está sob o controle de tudo. Amém? Deus abençoe e aproveitando, um beijo, meu amor. Nós estamos grávidos de 4 meses, né? Uma benção do Senhor. E um beijo, te amo, né? Sou um pouquinho difícil, mas Deus sabe de tudo, viu? Deus abençoe os irmãos aí, irmão Roger, pastor Jones aqui que me convidou, irmão Ellison, né? E Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Glória a Deus. Então, Deus abençoe também os irmãos e possa crescer bastante nesse projeto dos irmãos, que possam alcançar milhares e milhares de vidas em nome de Jesus, tá bom? O evangelho é relacionamento. Guarde isso em nome de Jesus. Um beijo a todos. Um beijo, Dona Esté e Duda. Amém.